Eu tava pensando em gravar um vídeo e tava tendo algumas ideias e me veio uma pessoa e fez aquelas perguntas que, de verdade, eu acho perguntas muito ruins. A pessoa virou e falou: Caio, qual foi o pior erro que você já viu alguém cometer numa carreira ou que você cometeu na carreira? É aquelas perguntas mais pra, nossa, ó, uma pergunta pro assunto rolar. Nunca sou muito fã disso. Mas isso aí me trouxe uma reflexão e eu percebi uma coisa muito interessante. Eu falo muito sobre acertos aqui no canal, mas eu nunca falei mais especificamente sobre erros de carreira. E principalmente os mais comuns e mais drásticos que eu vejo que mais afundam a carreira das pessoas por aí. Porque quando eu falo que eu tive mais de 2.000 alunos, a galera esquece que eu já consegui ter contato com dezenas de milhares de carreiras, não só esses meus alunos que eu ajudei. E nisso eu vi muita gente indo rumo ao abismo por causa de cometer alguns pequenos errinhos. E aí eu ranquei aqui 5 deles, eu acho que eles provavelmente são uma boa combinação dos piores erros com os mais frequentes. Tem alguns erros que são drasticamente horríveis, mas eles são muito pontuais, né? Inclusive o famoso não pegue o seu chefe no happy hour. Mas eu não quero entrar no mérito desse tipo de erro. Eu quero falar alguns erros aqui que tem uma boa chance de você estar cometendo ou pensando em cometer. E a boa notícia é, mesmo que você esteja cometendo, não quer dizer que a sua carreira está condenada. Esses erros, eles têm um efeito que vão meio que corroendo a sua carreira aos poucos. É como se fosse uma ferrugem. A ferrugem não detona o metal instantaneamente, ela vai corroendo ele aos poucos, até que uma hora está tão comprometido que vai tudo por água abaixo. Então, não se desespere se você se ver aqui em algum desses 5 pontos que eu vou falar agora. Vamos começar aqui então. O primeiro ponto é pular a pré-performance. Caio, o que é pré-performance? Pré-performance é uma coisa que no mercado a galera costuma falar de período de onboarding. É aquele período inicial que você tem ou numa nova empresa, ou numa nova vaga, ou numa nova área, ou em um novo projeto. Não importa. A palavra mágica aí é novo. É algo que você não teve contato até então daquela forma. Por mais que você, por exemplo, já tenha uma carreira em logística, e aí você vai para uma outra empresa em logística, mesmo que numa função semelhante, aquela empresa é nova para você. Então você sempre cairá nesse conceito da pré-performance. E o que é pré-performance? É o que você precisa fazer antes de performar. Pare e pense no seguinte, se você pegar agora aquele seu priminho ou sobrinho de 12 anos que é todo animadão, fica jogando GTA o dia inteiro, se você sacar do seu bolso a chave do seu carro, dar na mão dele e falar, brilha meu filho, vai pra praia, chances são de que ele não vai chegar na praia. Ele vai parar em algum poste a 2 quarteirões da sua casa, ou bater no cruzamento, ou não vai nem conseguir sair com o carro da garagem. Por quê? Existe um problema da pessoa que nunca dirigiu. Para ela começar a dirigir, ela precisa entender o que ela precisa saber para poder dirigir. E aí sim ela vai conseguir dirigir bem ou dirigir mal, ou qualquer coisa no meio do caminho disso aí. Mas antes vem o aprender a dirigir. É exatamente isso que é a pré-performance. Quando você olha para a jornada das pessoas no mercado de trabalho, a galera come muita bola com isso aqui, muita bola. A pessoa chega numa nova função, ela começa a ter uma série de reflexos de não, eu preciso mostrar serviço, eu preciso mostrar que eu sei, porque senão eu vou ter problemas, eu não vou conseguir ter uma boa carreira. E na verdade é o contrário. Tanto que isso aqui é uma coisa que eu falo para todo aluno meu da Mentoria Norte. Você precisa passar pela pré-performance, o que é uma frustração muito grande. Tem uma aluna minha que ela passa por isso o tempo inteiro, porque ela recebeu 4 promoções em 2 anos. Agora ela é analista sênior e ela tá falando, porra, Caio, de novo pré-performance. Eu falei, de novo pré-performance. Porque ela foi promovida, mudou as coisas e mais uma vez ela vai ter que passar por isso aí. Então, esse é um grande erro, cara. As pessoas se negam a fazer aquelas perguntas idiotas para entender coisas básicas, porque elas acham que isso pode prejudicá-las de alguma forma. Mas entenda que você sempre terá que fazer isso. E aquela coisa que eu sempre falo, faça a pergunta idiota para você não ter a atitude idiota depois. A atitude idiota pode ferrar sua carreira. A pergunta idiota, no máximo a galera vai torcer o nariz, mas feita no começo, onde deveria ser feito, nos 3 primeiros meses, quando você está num novo alguma coisa, você não deveria ter problema com isso aqui. Entendeu? E, cara, de novo, certeza de fracassar a sua carreira se você ficar pulando a pré-performance, porque isso tende você a não saber coisas básicas que você precisa para mandar bem, e aí você não consegue mandar bem. O segundo ponto, que ele é muito casado com o terceiro ponto, tá? Mas o segundo é acreditar em meritocracia, acreditar na fada da meritocracia. Cara, esse fetiche de meritocracia mano, dá vontade de chorar esse negócio, cara. Vou ser bem honesto com você. É triste até de escutar esse bagulho. Por quê? O que é meritocracia? A meritocracia é um conceito de que você
será reconhecido e recompensado de acordo com o mérito do que você fez. Se alguém é um vagabundo e não fez nada, ele não será recompensado. Se você fez muito mais que os outros, você será recompensado a mais, porque você teve mais mérito naquilo ali. É um conceito bonito, é um conceito fofinho e é um puta conceito utópico, na verdade, porque isso aí não é realista você imaginar uma coisa dessa. Por quê? Quando você olha para a meritocracia, o que você vê, na verdade, é um desejo por uma força universal que vai imprimir uma justiça. É por isso que eu falo da fada da meritocracia. É igualzinho a fada da Cinderela. A Cinderela, ela é uma menina bonita, bondosa e não sei o quê, e ela queria ter uma chance com o príncipe, e as irmãs malvadas foram lá, detonaram o vestido dela e falaram que ela não ia no baile. De repente, né, num plot twist do século, aparece a bendita fada madrinha e... pronto, a abóbora vira carruagem, o vestido mais lindo do mundo, sapatinho de cristal, ela vai lá e, com o mérito dela, ela consegue vencer. Você percebe que, sem a fada, essa história seria bem diferente, muito menos interessante. E não existe a fada na sua vida. Então, quando você acredita em meritocracia, isso leva você a fazer um esforço errado no jogo. É a mesma coisa que aquele cara que acha que se ele meter um shape igual de bodybuilder, isso vai ajudar ele, por exemplo, em um esporte de combate. Não vai! Ele tá treinando pra uma coisa errada, ele tá fazendo uma coisa errada. Você quer uma coisa mais meritocrática? Sei lá, cara, vai fazer alguma coisa que tenha uma pontuação automatizada. Por exemplo, em videogame eu vejo muito aquela galera de speedrun, que o pessoal gosta de acabar o jogo o quanto antes, né, o mais rápido possível. Eu acho fascinante isso aí. E você vê aquela galera, eles têm uma coisa bem meritocrática. Por quê? Se você chegar no bagulho lá e conseguir fazer o negócio direitinho, você vai conseguir bater o recorde. E é mensurado por quê? Por um cronômetro. O cronômetro não tem opinião, o cronômetro não tem dia ruim, o cronômetro não perde um segundo sem querer ali, não come bola no que ele tá medindo. Ele sempre vai acertar. Mas agora, quando você fala de carreira, tem pessoas envolvidas, pessoas avaliando pessoas, carreira sobre pessoas, eu gosto de falar. Então, cara, quando você tem uma visão meritocrática, você tem uma visão, na verdade, infantil, inocente, igualzinho quem acredita na fada. Então não caia nesse golpe aí. O jogo é muito mais complexo e muito mais humano do que as pessoas gostariam de pensar. Até mesmo o próprio livro aqui do Keith Ferrazzi, que eu sempre falo dele aqui, cadê? Tá aqui, ó. Hoje tá no meu alcance aqui, ó. O Jamais Coma Sozinho, esse é um cara extremamente enfático nisso aí. Entendeu? Esse livro aqui é um dos 3 principais livros da Masterclass, As Regras Secretas da Carreira, e cara, lá mesmo eu faço muito essa ênfase de como você entende essas regras para você conseguir mostrar isso aí. Se você quiser conhecer mais, o link aqui embaixo vai estar dando regras aqui para você conhecer mais. Mas esse é o ponto, cara. Se você acredita na fada da meritocracia, você vai ser muito inocente. Mas aí acontece o quê? Acontece o terceiro pior erro da carreira. A pessoa, ao invés de acreditar no mérito e ficar lá batendo cabeça, jogando o jogo errado, ela chega num ponto em que ela se frustra. Ela joga a toalha e fala, mano, caguei, foda-se, não tô mais nem aí pra esse negócio. E aí ela começa a se frustrar e aí ela faz o contrário. Em vez de acreditar em meritocracia, ela começa a desacreditar que dá pra ganhar. Porque ela falou, se não é meritocracia, então na verdade esse jogo ele é um jogo injusto. Ele é um jogo armado, de peças, de cartas marcadas, então eu não vou perder meu tempo com isso aí, porque só o sobrinho do diretor vai ser promovido, só quem deu pro chefe vai ser promovido, só o puxa-saco vai ser promovido, e aí a pessoa vira aquele reclamão profissional. Aonde essas pessoas se reúnem? Em qualquer página de humor corporativo, vai lá no Festa da Firma, olha os comentários, é só gente falando assim, é só gente com essa postura. É o que acontece. Depois você sai dessa inocência, você cai numa desilusão. Você sai de uma crença totalmente mística e fantasiosa de carreira e você cai num niilismo corporativo. Você fica com aquele vazio e só resta você reclamar o resto da sua vida. E esses caras são chatos demais, essa galera fica reclamando. Então, isso aqui, cara, é outra coisa. Se você entrou nesse modo, sua carreira já era, cara. Porque o que você vai fazer? Tudo que der certo você vai dar mérito ou à sorte, ou a que a pessoa de alguma forma tá sendo sacana com você, tá roubando e por isso a pessoa tá vencendo, ganhando na sua frente. Então você não tem mais controle, você entregou na mão de Deus. É aquela coisa que eu falo de escolha jogar ou seja jogado. Você tá sendo completamente jogado a partir daí. E aí a pessoa meio que vira uma profecia autorrealizável. Como ela tem essa crença absurda de que, cara, não dá pra ganhar, não tem o que fazer, ela não ganha, e aí ela acha que ela tá certa. Só que no final é aquele problema, cara. Não é nem um ponto nem outro. Entre a inocência da fada da meritocracia e o vazio dessa desilusão que as pessoas têm, tem um jogo.
que nem todo mundo gosta de jogar, que nem todo mundo sabe que existe. Mas esse jogo, por isso que eu chamo de as regras secretas da carreira, é uma coisa um pouco velada. As pessoas não entendem como isso funciona. E aí o Harvey Coleman, que é outro cara que tem uma das 3 masterclass principais da regras, é dele, desse livro Empowering Yourself, ele fala uma frase muito boa. Ninguém disse que o jogo seria justo. O jogo não vai ser justo, mas a grande sacada é, você pode torná-lo injusto a seu favor. Quando você entende isso, você começa a acertar. Mas isso aqui, repara que, tanto a falta da meritocracia como essa desilusão, os dois condenam a sua carreira. Porque você para de fazer a coisa certa ou você para de fazer qualquer coisa. Obviamente vai dar pau nisso aí. Então, diferente do primeiro ponto da pré-performance, que é um ponto um pouco mais técnico, a gente pode até falar, aqui é um ponto de crenças, praticamente. A galera, joga no chão e desiste do negócio. E aquela coisa, eu falo pra todo mundo, cara, não é isso. Dá pra você vencer apesar disso aí, sem ter que puxar o saco do seu chefe, sem ter que fazer nada, sem esperar a meritocracia vir e fazer uma abóbora virar uma carruagem pra você. E aí, Caio, como você prova isso? Olha meus alunos, cara. A galera tem uma taxa de sucesso ridiculamente elevada. Toda hora alguém é promovido, toda hora alguém muda de empresa pra uma empresa melhor, um cargo melhor, uma área melhor. A galera não para de ganhar fazendo a mesma coisa. Em áreas e setores diferentes, setores em crise, setores em alta, não importa. A pessoa não para de ganhar. Então existe um caminho para isso aí. O que leva a gente para o quarto ponto. Um grande erro, mesmo que a pessoa não caia nesses 3 primeiros erros, é que às vezes a pessoa ela fecha o leque drasticamente na carreira dela. E aí ela começa a olhar apenas para a carreira dela na própria empresa. E aí, spoiler, tá? Vamos supor que você está numa empresa muito grande, uma empresa que tem 20 mil funcionários. É bem grande uma empresa dessa. Alguém vai falar que essa empresa é pequena? Não. Só no Brasil tem 20 mil funcionários essa empresa. Não queria, assim, falar dessa forma, mas se você parar pra pensar, todas as outras empresas do mundo, literalmente, tem 100% das pessoas trabalhando e das vagas e das oportunidades, menos a sua empresa. O que é muito mais do que a sua empresa de 20 mil pessoas. O mercado ele é muito maior do que a sua empresa. Muito maior. E o que acontece? Às vezes a pessoa, por até estar jogando bem, de uma certa maneira, ela tá indo bem, tá conseguindo ser promovida, mas ela começa a simplesmente ignorar que existe todo o mercado. E nisso passam várias grandes oportunidades. Oportunidades de promoção muito interessantes, oportunidades de vagas muito interessantes e oportunidades de driblar um tiro que ela pode não estar vendo que está chegando na empresa dela. Se ela estiver prestando atenção, às vezes ela vê que ela vai chegar num ponto que ela vai estagnar, que não faz mais sentido ela estar ali, ou que tem algum problema iminente, ou que ela está numa situação merda, com um chefe lixo, com colegas tóxicos e ela quer desistir daquele negócio. Então, ela esquece do mercado. Então o que ela faz? Ela só vai se arrastando por aquilo ali. Quando você lembra do mercado, principalmente quando tudo está bem na sua empresa, isso ainda assim pode ser uma grande sacada. Porque tanto as questões de networking como as questões de oportunidades que você pode acelerar muito sua carreira fora dela estão passando o tempo inteiro na sua frente e são muito mais volumosas que a sua empresa. De novo, cara, quantas pessoas trabalham fora da sua empresa? Muita gente, 99,999% das pessoas que trabalham. Então, porra, cara, quanta oportunidade tem por aí? Você percebeu? Então não olhe apenas para a sua empresa. Isso aí é o que eu falo, olhar só para a empresa é a postura do refém corporativo. É aquela pessoa que colocou as algemas e se prendeu na empresa. Voluntariamente. Você não assinou um contrato de escravidão. Você pode sair daí a hora que você quiser. Mas a galera fica lá, tipo... É foda. Isso é uma grande cagada, cara. E várias oportunidades são perdidas. E às vezes sua carreira empaca e até mesmo sai dos trilhos. Porque você acreditou em alguma coisa que a empresa te falou. Você esperou que alguma coisa ia acontecer. Não vai, cara. Isso não vai. Isso não vai acontecer. De jeito nenhum. Então, lembre que existe algo além da sua empresa. Isso é uma coisa engraçada, eu pareço meio maluco, né? Porque eu falo isso até mesmo com a Vitória, que trabalha comigo, que é a minha diretora de marketing e operações. Eu falo com ela várias vezes, eu falo, Vitória, não esquece que tem o mercado. Eu sei que você está trabalhando comigo, mas não esquece que tem o mercado. Você tem que olhar o mercado. Fala, Caio, você é louco, não sei o quê. Eu falo, não, cara, eu acredito nessa porra. Isso aí é uma coisa que você gera um relacionamento real. Porque quando o refém corporativo percebe que ele foi tapeado pela empresa, isso gera uma frustração infinita nele. E aí, adivinha, você pode cair no erro 3 de novo, aquele niilismo mais uma vez. Então, cuidado com isso aí. Isso também é um erro muito sério. E o último erro é não ter um plano de carreira com datas claras. Isso aí é fundamental. Primeiro, não existe plano de carreira dado pela empresa, pelo amor de Deus, tá? Só quem pode ter o seu plano de carreira é você, até porque, como eu falei no ponto 4, às vezes seu plano de carreira te manda pra outra empresa. A empresa nunca vai ter esse plano pra você, tá bom? Então, você tem que ter seu plano. Só que a galera vira e monta o plano e ela... por uma resistência, por medo, às vezes, ou por dificuldade de tentar pensar em como ela faria isso aí, ela não bota uma data para as coisas acontecerem.
E qualquer pessoa que já trabalhou com qualquer ferramenta de solução de problemas que envolve criar muitas tarefas, sabe que nenhuma tarefa será realizada se não tiver quem vai fazer, o que vai fazer e quando vai fazer. Se você tem o que e o quem, você sabe o que tem que fazer, sabe quem tem que fazer, mas você nunca sabe quando tem que fazer. Então a pessoa tecnicamente nunca está atrasada. E ela empurra esse negócio o resto da vida com a barriga. E é o que a galera faz com a própria carreira. Ah, eu sou júnior, eu mal espero pra virar pleno. Quando você vai virar pleno? Ah, eu não sei, eu tô vendo aqui a situação da empresa, não sei o quê. Você não vai virar nunca, ou você vai virar tarde demais. Você precisa estabelecer essa data. E aí é uma coisa que a pessoa não entende. Você define a data que você vai ser promovido, não o seu chefe. Por quê? Porque se você não conseguir na data que você queria na sua empresa, você vai conseguir em outra se você jogar direito. Então é você que define. Tem que ser uma data razoável, uma data prudente, sem loucura, mas dá pra fazer. O que é uma data prudente, Caio? 1 ano, 6 meses, dá pra fazer, cara. Dependendo de como você tá, tranquilamente dá pra fazer. Tem gente que eu já tive que foi promovida em 2 meses dentro do norte. Então esse negócio acontece, cara. Mas você precisa ter a data na sua cabeça. Por quê? Todo o seu plano tem que ser baseado naquilo. A intensidade que você tem que ir pro negócio. Imagina só, você quer perder 10 quilos até o carnaval de 2026? Agora eu tô aqui, ó, dia 20 de junho gravando esse vídeo. Quer perder até o carnaval de 2026 10 quilos? Tá bom, cara, você perder 1 quilo por mês, mais ou menos, um pouquinho mais que isso aí, você vai conseguir. Agora, se você quiser perder 10 quilos pro carnaval de 2026 em janeiro de 2026, aí, meu amigo, aí é outro plano, você entendeu? É outra abordagem, outra estratégia, mas também ainda dá. Ainda é possível, entendeu? Mas vai ser um outro sacrifício que você vai fazer. Então você tem que ter um plano. Se você não tem esse plano com datas, você não tem um plano. Você tem só o quê? Só uma expectativa fofa de que um dia as coisas vão acontecer. E isso aí vai acabar com você, cara. Então esse erro é muito sério, cara. É muito sério. Cara, todas as minhas soluções que eu tenho para meus alunos apontam para isso aí. A principal talvez seja o plano 26, que é o próprio nome do negócio, né? É o plano para você ser promovido em 26 semanas, que dão 6 meses, mais ou menos. Por que isso aí? Porque tem que ter a data, cara. Não tem um plano para você ser promovido em algum momento. Isso nunca vai acontecer. Você precisa dessa data, pelo menos pro próximo passo. O próximo passo da sua carreira tem que ter uma data. Sem isso aí, cara, não vai acontecer. Se você quiser uma data para te ajudar, pega o plano 26. Tá o link aqui embaixo, você pode entrar lá agora no plano 26 e você vai ter 6 meses. A data, eu te dou a data. Eu dou a data e eu dou o passo a passo, semana a semana, você tem que fazer para chegar lá. Aí você vai entender como fica estruturado isso aí, além de conseguir ser promovido. Isso não é tão difícil quanto parece, mas exige estratégia, existe clareza de como o jogo funciona. E por isso que você precisa da data. Sabe por quê? Para e pensa. Se você é um cara bom, você é um cara que tá voando, entrega pra caramba e tudo mais, mas você não fala uma data pra ser promovida, você concorda que é muito conveniente pra empresa te pagar a mesma coisa pra você continuar entregando cada vez mais? Porque eles vão te promover. Parou pra pensar nisso aí? Se eles não verem um bom motivo de te promover, eles não vão. Agora, quando você bota essa pressão, acontece que nem a Larissa, uma aluna minha que tá numa empresa que a regra da empresa é que ninguém pode ser promovido em menos de 2 anos, e ela foi promovida 2 vezes em menos de 1 ano. É assim, cara. Esse é o jogo. As regras do jogo corporativo, eles são muito mais maleáveis pra quem sabe o que tá fazendo. E quando você entende isso aí, cara, não tem tempo ruim, não tem crise, não tem vaga, não tem budget, não tem nada, cara. Você vai conseguir ser promovido. Você só precisa de um plano pra isso aí. Beleza? Então, cara, deixa aqui embaixo também se tiver algum outro erro aqui nos comentários que você viu, que você acha que é uma tragédia mesmo aí, que é uma coisa que você viu atrapalhar as pessoas. E, lógico, se inscreve aqui no canal, que todo dia vem um novo vídeo pra ajudar você a construir uma carreira que te dá orgulho. Até lá.